um assunto que a gente queria saber. Como é que aí. é essa história lá dentro do Fluminense, né? Porque é aquele famoso corpo que já era o defunto, já né? era o defunto. Mas acabou que ressuscitou. E é curioso que está chegando ao 13º ano e todo ano essa história é lembrada e a gente cada vez mais fica mais curioso para saber mais detalhes de como que vocês conseguiram isso, cara. Ó, primeiramente, para mim foi bem complicado, né? Eu saí do Botafogo, na época que eu saí do Botafogo, eu tive um certo desentendimento com o Cuca. E logo quando eu cheguei no Fluminense, que eu estava muito bem também, o Fluminense teve o Renato Gaúcho, eu peguei o Parreira, o Renato Gaúcho, e depois veio o Cuca. Eu falei, meu Deus do céu, lá vem um homem de novo, como é que vai ser? Mas o Cuca é um cara que é boa praça, sabe? Eu gosto dele, ele é um bom treinador, mas é um cara bem desconfiado, sabe? Ele tem dias que para ele não são bons. Ele é mais mineiro do que o mineiro. Mas então. muito desconfiado, muito. E o Cuquinha também, irmão, dele, que é auxiliar, fica alimentando isso nele. Isso aí. Aí ele chegou, logo que ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi conversar comigo. Ele falou, ó, o que aconteceu no Botafogo aconteceu, eu preciso de você aqui pra gente conseguir tirar o Fluminense dessa situação. Porque às vezes a gente foca dentro do grupo de futebol muito naqueles titulares. Mas tem atletas que realmente são os mais importantes numa equipe e às vezes não estão dentro do campo. Que é aquele cara que no vestiário normalmente é respeitado por todos. E nessa época de experiente ficou eu, o Rony e o Fernando Henrique. Além do Fred, né? E além do Fred. Na época eu falo porque o Fred é mais novo que eu. Né? O Fred não era tão... E... Na época, era 2009, não, tem um tempo. O Fred era bem mais e novo. o Fred é meu juvenil a vida inteira, né? Porque eu sou mais velho que ele. Então eu chamo ele até de tsunami. Então eu era um dos caras dentro do vestiário que conseguia articular bem com os meninos, sabe? E nessa época eu lembro que o Cuca foi mexendo no time aos poucos. E ele foi até inteligente e sábio nessa hora que o último jogador a sair do time titular fui eu. Porque o que acontecia? O resultado era negativo, ele mexia no time. Ele mexia, que ele falava, ó, o time que eu colocar e começar a vencer, nós vamos seguir. Aí eu lembro que num dos últimos jogos, o último jogador que faltava para sair do time, dos experientes que vinham jogando era eu. E eu saí e entrou o Mariano. E quando o Mariano entrou, o time foi, o Fredão começou a fazer gol. E eu praticamente virei um auxiliar técnico do Cuca, cara. Eu lembro de um jogo lá em Recife, que o Mariano tava numa água do caramba. Tava mal no jogo. O Cuca mandou eu e o Marquinhos, um canhoto, um meia canhoto, depois foi para Itália, foi até o que fez o gol. Sim. Ele mandou eu e o Marquinhos aquecer, com 15 minutos do primeiro tempo, jogando lá em Pernambuco. Aí eu virei e falei, professor do céu, 15 minutos você já vai queimar 2 substituições? Aí eu virei e falei, lógico que eu tô doido para jogar. Porra, eu já vi o cara da posição ajudando. Aí mostra que você é diferente até nisso também, né, Rui? Aí eu virei e falei assim, porque a última posição a gente sabe, cara, a última contratação que existe, a última posição que você vai mexer num time são os laterais. A gente vai, ou é zagueiro que machuca, ou é meio campo, ou é atacante. Aí eu falei, professor, tá muito cedo, cara. Tá muito cedo, deixa o time entrar no jogo, que você vai queimar 2 substituições antes do segundo tempo. E nós ganhamos o jogo. Nós ganhamos o jogo de 3-0, cara. Então eu passei a ser um auxiliar técnico e tentar ser o bombeiro, né, velho? Que ninguém imagina, mas direto e reto no vestiário era tumulto, cara. Era tumulto, porque a pressão era muito grande, né? E a gente tinha jogo quarto e domingo, sul-americano brasileiro, sul-americano brasileiro, sul-americano brasileiro. Então eu funcionava quase como um bombeiro. E a gente não treinava, cara. Na verdade, não treinava. Foi muito mais na base da resenha, na base da cerveja, depois das vitórias. E foi isso, cara. E união, né? E a sorte, cara. No futebol, a sorte, ela tá ali dentro do elenco que você consegue montar. Eu não falo da sorte dentro do campo. É igual o Muricy fala ao contrário, né? Que a bola pune, no caso, se o time tiver acabado dando um encaixe, a sorte vai acabar ajudando. É isso aí. E os atletas, né, cara? Quando você tem aquele grupo amigo, fica muito mais fácil de você resolver as diferenças, né? E a torcida também do Fluminense foi muito importante, né? Aquele time de guerreiro, aquele grito, ajudou muito o Fluminense a escapar, né? Cara, a coisa mais importante do futebol é a torcida. Vou dar um exemplo, a torcida do Cruzeiro. A partir do momento que a torcida do Cruzeiro resolveu abraçar o time, vou falar daqui de Minas, o time, querendo ou não, ele deu uma melhorada. É lógico que tecnicamente melhorou. Mas a partir do momento que a gente, quando jogador, a gente sente essa energia do lado de fora, esse carinho, a gente transforma, cara. Aquele jogador mediano,
Ele fica bom. E aquele jogador que é bom, ele vira craque. E o craque nem se fala, ele vai fazer a diferença. Então, isso aí que você falou, eu lembro que o Fluminense foi um dos primeiros times a criar o mosaico, a criar o túnel que acompanhava o time até o estádio. Eu lembro que antes de chegar no Maracanã, bicho, era carnaval fora de época. O ônibus devagarinho, os meninos todos novos, os meninos que subiram de Xerém, ou seja, era difícil para eles. E na hora que a torcida abraçou, a molecada voou e nós fizemos o que fizemos.